A aula de hoje a gente vai falar sobre contas contábeis, né? As contas na contabilidade. Mas quando eu falo de conta na contabilidade, eu não estou falando sobre matemática, sobre somar, subtrair, né? Fazer contas. Não é isso. Eu quero trazer para vocês o conceito de conta contábil, que é um conceito extremamente importante que você precisa nessa parte introdutória para você poder chegar de forma tranquila nos conceitos mais avançados, né? Muita gente tem dificuldade em classificar contas. E essa dificuldade advém dessa falta de base, dessa falta de conhecimento básico sobre o que são contas, qual que é o objetivo, o que é um plano de contas, como se ordenam, como as contas são ordenadas dentro de um plano de contas. É isso, é falta de base. Mas nessa aula você vai obter toda a base necessária para aprender tudo sobre contas contábeis. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal agora para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática, exame de suficiência e concursos para contadores. Então vamos lá começar aqui o nosso próximo capítulo, a nossa próxima aula sobre contas contábeis. Nós temos aqui alguns pontos importantes que nós trataremos nessa aula. O que são contas, quais são os tipos de contas, como as contas são classificadas, o que são um plano de contas, enfim. Tudo isso estará nessa aula e, como eu falei no início, são conhecimentos básicos, porém que sustentam os conhecimentos avançados. Isso daqui, ó, é tipo uma corrente. São elos que se ligam. Então esse conhecimento que é mais básico, ele vai se ligar com o conhecimento lá da frente que é mais avançado. Sem esse conhecimento aqui, meu amigo, você não aprende esse. Então vamos lá para a tela do nosso iPad. Então cá estamos, meus amigos. Vamos agora para a nossa aula sobre contas contábeis. E não, nós não estamos falando sobre somar, subtrair, multiplicar e dividir. Não é isso. Vamos começar aqui. O que você precisa saber sobre o tema contas contábeis? O que é que você precisa saber? Primeira coisa, conceito de conta. Segunda coisa, o funcionamento das contas. Terceira coisa, a classificação das contas. Quarta coisa, teoria das contas. E a quinta coisa é o plano de contas. Pronto. Essa aula de hoje vai tratar exatamente sobre isso daqui. Bora começar aqui a nossa aula falando sobre o conceito de contas. Se você nasceu ali até o finalzinho dos anos 90, muito provavelmente você pegou o velho caderninho de fiado. Não sei se na sua região é assim que funciona, mas imagina que sua mãe precisa comprar leite para fazer uma receita e ela não tem dinheiro agora. O que é que ela fala? Ela fala, menino, vem cá, vai lá na venda do seu Zé e compra 1 litro de leite e pede para ele anotar no caderninho, certo? Anota na nossa conta. Muitos de vocês já passaram por isso. Eu já fui várias vezes comprar coisa fiado para minha mãe e meu pai lá no mercadinho perto de casa, né? E a gente tinha sim um caderninho lá onde anotava o nome da pessoa e o que ela havia comprado. Cada folha do caderninho era a conta de um cliente. Ou seja, o dono da venda que vendia fiado, ele organizava as suas páginas de acordo com o cliente e o histórico de compras dele, né? E no final do mês, o cliente verificava o quanto estava devendo e pagaria a sua conta. Aquela conta que a gente tinha servia para representar todas as nossas transações de mesma natureza dentro ali da vendinha do seu Zé. Ou seja, tudo que acontecia relacionado ao seu nome estava ali naquela página, naquela conta. Ele não precisava ficar fazendo várias anotações em várias páginas diferentes, enfim, de forma aleatória. Ele organizava tudo o que acontecia com você em um único nome, a dívida de fulano de tal. Então, essa dívida de fulano de tal é que era a conta, ou seja, era a representação gráfica de tudo que aconteceu relacionada ao cliente fulano de tal. Então uma conta serve para representar de forma mais sucinta todas as transações de mesma natureza que aconteceram em determinado período. Bora utilizar esse mesmo caso aí do seu Zé. Nessa vendinha do seu Zé, ele vende farinha de trigo. Só que ele vende farinha de trigo de diversas marcas. Marca X, marca Y, marca Z, cada uma com a qualidade diferente. Se você chegar para o seu Zé e perguntar, seu Zé, quanto você tem de estoque em farinha? Ele não vai apontar, ó, naquele saco tem tantos reais de farinha, naquele outro saco tem tantos reais de farinha. Ele vai dizer, olha, eu tenho 10 mil reais de estoque. Pronto, é isso que ele vai dizer para você. Então perceba o seguinte,
que nesse caso, mais uma vez, ele não precisou detalhar. Olha, naquele saco tem 500 gramas e ali eu tenho R$5. Naquele outro saco eu tenho 1 quilo e ali eu tenho R$50. Entendeu? Ele não precisou detalhar dessa forma. Ele apenas falou um número fechado. Então, mais uma vez, a conta aqui trazendo para vocês, ela é uma representação geral de vários fatos, de vários acontecimentos de mesma natureza dentro de uma entidade. Um último exemplo, a sua própria conta bancária. A sua conta bancária, ela representa todos os acontecimentos de entrada e saída de recursos que você teve no banco X, no banco Y, no banco Z. O banco não precisa ficar apontando, olha, essa saída aqui esse pagamento aqui foi um pagamento para a água, foi um pagamento para a luz, ou essa entrada foi do salário. Não, ele mostra lá um valor total. Depois, se você quiser ver, aí você consegue ver um extrato. Mas o número geral, lá seu saldo da conta, é o número total de entradas e saídas. Pronto. Ele não vai ficar apontando, olha, o total de entradas foi esse, o total de saídas foi esse, o total de entradas do salário foi esse, o total de saídas para pagar o pão na padaria foi esse. Não, ele traz na conta o resumo total do que você tem ali, positivo ou negativo. Então, isso é uma conta, é a representação gráfica de acontecimentos, de fatos de mesma natureza que ocorreram em um determinado período. Então, bora trazer aqui no nosso material agora o conceito técnico, o conceito dos livros, para ficar, claro, registrado, né? O meu conceito é mas as provas vão cobrar o conceito dos livros. Afinal de contas, eu estou falando aqui para facilitar o seu entendimento. Vamos lá para a tela do iPad. Pronto, o conceito dos livros é basicamente esse. É o nome utilizado para registrar fatos de uma mesma natureza que acontecem em uma determinada entidade. Isso é uma conta. Tudo ok até aqui? Então vamos seguindo. Bora falar agora sobre um tema bem importante, que é o funcionamento das contas. Como eu disse anteriormente, né, a conta contábil ela serve para registrar fatos de uma mesma natureza. Mais um exemplo, vamos utilizar aqui o caderninho do seu Zé, lá da venda do seu Zé. O seu Zé tem um caderninho onde ele anota tudo que as pessoas consomem para pagamento no futuro, o famoso fiado. Não sei se na sua região é esse nome, mas aqui no Nordeste a gente chama assim, né? Quando alguém compra algo para pagamento posterior, é o famoso fiado, né? Fiado só do Armazém Paraíba. Aí vamos supor que você, rapazinho, mocinha, foi lá na banca do seu Zé comprar farinha. Aí o seu Zé ele vem aqui, ó, e registra farinha, R$10. Beleza. Ou no outro dia você vai e compra ovo, R$5. E depois você vai e compra pão, R$3. Chega no final do mês, isso daqui, ó, R$18 de dívida. Olha só que legal. Aí sua mãe vai lá, seu Zé, quanto é que eu tô devendo a você? Dona Maria, você está me devendo R$18. Aí Dona Maria vai e paga os R$18 e encerra a conta. Zerou. Né? Perceba o seguinte, o seu Zé, ele fez lançamentos, né, que registravam o quê? Um valor que ele tinha a receber e depois ele registrou um valor que ele recebeu efetivamente. E na contabilidade acontece exatamente assim também, né? Você vai fazer registros de coisas que você tem a receber ou a pagar e você vai fazer registros do recebimento ou do pagamento dessas coisas. Onde é que esses registros são feitos? Onde é que se faz o registro? O registro contábil ele é feito nisso daqui. Isso daqui é um razonete, ou uma conta T, ou, para os mais íntimos e mais assanhadinhos, é o tesão. E perceba que esse razonete, essa conta T, ou esse tesão, ele possui o campo 2 e o campo 3. O que é cada campo? No campo 1, você vai ter o nome da conta. No campo 2, você vai ter o registro a débito. E no campo 3, você vai ter o registro a crédito. E começou a aparecer uns nomezinhos aí, né? Débito, crédito, daí. Bora continuar aqui para você aprender. Para ficar mais prático, vamos trazer mais uma vez aqui o caderninho do seu Zé, o caderninho de fiado. Você está indo comprar o fiado lá no seu Zé. Então o nome da sua conta vai ser a conta do Felipe, certo? Beleza. Toda vez que o Felipe pegar algo aqui na minha venda, eu vou fazer um registro a débito aqui no lado esquerdo. Toda vez que ele fizer uma compra aqui, porque esse lado aqui vai indicar o que eu tenho a receber do Felipe. E toda vez que ele me pagar, eu vou fazer uma anotação desse lado aqui, no lado do crédito.
Por quê? Porque assim eu vou encerrar a dívida que ele tem comigo. Então vamos lá. Felipe pegou, aqui no dia 10, pegou R$100 de farinha. No dia 12, ele pegou mais R$50 de pão. E no dia 31, ele pegou aqui um pacote de leite, uma caixinha de leite. Então Felipe, ele tinha R$250 a me pagar. E eu tinha R$250 a receber do Felipe. Beleza. No dia 1º do mês seguinte, o Felipe veio aqui, ó, e pagou a dívida dele. Então, acabou. Ou seja, eu fiz um registro aqui a débito e lá no começo do mês, o Felipe veio e me pagou tudo, encerrou a conta dele. Ah, legal, professor. Só que eu tenho mais uma dúvida, professor. Eu vi que você colocou os valores que o Felipe pegava do lado esquerdo e quando ele pagava, você anotou do lado direito do Razonate. Poderia ter sido inverso? Nesse caso aqui, não. Por quê? Vamos explicar aqui. Para essa explicação, você lembra nas aulas anteriores que nós falamos sobre patrimônio? Que o patrimônio, ele é o quê? Ele é o somatório dos meus bens, mais os meus direitos, mais as minhas obrigações. Quando eu tenho os bens e direitos, eles são chamados de ativos. Nós vimos isso na aula anterior. E as obrigações, chamadas de passivos. Tá lembrado dessa aula? Se não tiver lembrado, volta um pouquinho porque tá lá. Os bens e direitos são os ativos e as obrigações são os passivos. Pois bem, todo ativo, ele cresce, aumenta com débitos e todo passivo, ele cresce, aumenta com créditos, certo? Agora olha para cá, atenção aqui. Se eu que sou o seu Zé, que sou o dono da venda da esquina, eu tenho lá o meu estoque, tenho farinha, tenho leite, tenho pão, tenho ovo, eu tenho aquilo ali comigo. E eu entrego pro Felipe, só que o Felipe não me paga ainda, eu tenho o quê? Eu tenho um direito a receber do Felipe. Concorda comigo? Eu entreguei um bem e não recebi nada ainda, não recebi nenhum dinheiro. Poxa, se eu comprei um estoque para revender e eu entreguei para uma pessoa que me prometeu pagar no futuro, logo eu tenho direito a receber esse valor no futuro, certo? Esse meu direito é o quê? É um ativo. E todo ativo, ele é aumentado a débito, certo? Vamos voltar aqui no Razonate. Nesse Razonate aqui do seu Zé que a gente desenhou, né? Esse aqui que eu estou circulando de vermelho, o lado esquerdo, esse aqui, são todos os débitos que esta conta recebeu. E esse lado direito são todos os créditos. Então, toda vez que o Felipe vinha aqui e pegava farinha, pão, ovo, leite, esse meu direito aumentava. Então, por isso que eu tive vários lançamentos a débito aqui, ó. No momento em que o Felipe pagou para mim, esse meu direito acabou, porque eu já recebi. Se eu recebi, logo ele acabou. Então, encerrou a conta. Então é basicamente assim que funciona qualquer conta. Toda conta ela vai sofrer movimentações. Nesse lado esquerdo, as movimentações sempre serão a débito e no lado direito sempre serão a crédito. Lado esquerdo, débito, lado direito, crédito. Sempre assim, certo? Débito e crédito é sempre assim. Essas posições não mudam nunca, ok? Tudo certo até aqui? Vamos lá. Aí, como é que eu vou saber se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir essa conta? Você primeiro precisa saber, ela é uma conta do ativo ou é uma conta do passivo? A gente viu o quê? Ativo é igual a bens e direitos. Passivo é igual a obrigações. Se a conta for do ativo, ela vai aumentar aqui, ó, aumenta a débito. Se a conta for do passivo, ela aumenta a crédito. Se a conta for do ativo, ela reduz a crédito. Se a conta for do passivo, ela reduz no débito. É sempre assim. Então, as contas, elas sempre podem receber tanto lançamentos a débito quanto lançamentos a crédito. Tudo isso dentro de um período. Isso é normal, isso acontece, certo? Felipe, mas eu ouvi falar sobre um negócio chamado natureza das contas. O que é isso? Pergunta muito legal, muito importante. Vamos aqui para a tela do iPad. Natureza das contas. Mais uma vez, toda conta pode receber lançamentos a débito ou a crédito, certo? Tudo certo até aqui? Beleza. Só que existem contas que no final, na apuração do resultado, na apuração final delas, vai sobrar um saldo. Contas do ativo, esse saldo sempre será um saldo devedor, ou seja, sempre vai somar um saldozinho aqui. Ou ele vai ser nulo, vai encerrar igual essa conta aqui, certo? Ou ele vai encerrar com saldo a débito. Contas do passivo sempre vão encerrar ou zeradas, igual esse caso aqui, ou com
saldo aqui no crédito, no lado direito. Então note o seguinte, contas do ativo tem a natureza devedora, contas do passivo tem natureza credora. Tudo certo até aqui? Maravilhoso. Felipe, mas na aula anterior você também falou sobre receita e despesa. Cadê esse negócio aí? Cadê esse povo? Pois é, pessoal, receita e despesa são contas que aumentam ou que diminuem o patrimônio, né? Contas que aumentam seus bens, direitos e obrigações ou contas que diminuem seus bens, direitos e obrigações, né? A receita ela tende a aumentar o seu patrimônio, a despesa ela tende a reduzir o seu patrimônio. A receita ela vai ter sempre ali o lançamento credor. Já a despesa vai ter sempre o lançamento devedor. Para a gente sintetizar tudo isso daqui, bora fazer esse quadro, certo? Vamos colocar aqui ativo, passivo, PL, receita e despesa. Fazer aqui um quadrinho, que quadrinho bonitinho, ok. Temos aqui aumenta, diminui e natureza. Isso daqui é o resumo dessa aula inteira, pessoal, tá? Então já tira o print aí, vai ficar tudo bonitinho. A maravilha tecnológica, né? Tecnologia, aquele meme. Vamos lá, uma conta do ativo, ela aumenta a débito. Uma conta do passivo aumenta a crédito. A conta do PL, que também é uma conta do passivo não exigível, como a gente viu anteriormente, ela aumenta a crédito. A conta de receita, ela aumenta a crédito. Conta de despesa aumenta a débito. Ok? Tudo certo até aqui? Conta de ativo, ela diminui com crédito. Conta de passivo diminui com débito. Conta de PL diminui com débito. Conta de receita diminui com débito. E conta de despesa diminui com crédito. Simples assim. Os ativos têm natureza devedora. O passivo tem natureza credora. O PL também tem natureza credora. A receita também tem natureza credora. E a despesa tem natureza devedora. Isso daqui, galera, derruba muita gente, certo? Pessoal, essa tabelinha aqui salva você em muitas situações. E isso cai em prova. Cai em prova de verdade, acredita em mim. E tem gente que chega no final da graduação sem entender essa tabelinha aqui. Então, se esse é o seu caso, reveja essa aula inteira aqui. Tem essa outra aula aqui onde eu falo também sobre débito e crédito, que é bem importante também. Então, o funcionamento das contas é basicamente dessa forma, né? Toda conta vai receber lançamentos a débito e a crédito. Porém, o que você precisa observar é o seguinte: uma conta de passivo, ela aumenta com crédito e diminui com débito. Uma conta de ativo, ela aumenta com débito e reduz com crédito. Isso daí você vai pegar com o tempo, com a prática. Mas é de extrema importância que você tenha essa tabelinha aqui anotada. Coloca na parede do quarto aí, porque isso aqui é sua vida a partir de agora. Toda conta vai sofrer movimentações a débito e crédito, independente se for uma conta de receita, de passivo, de ativo, enfim. Só que o que vai importar é a natureza do saldo. Se você encerrar uma conta do passivo com saldo devedor, é porque você esqueceu algo, tá errado. Se você encerrar uma conta do ativo com saldo credor, também está errado. Você esqueceu de alguma coisa. Esse é o ponto que você precisa observar. Principalmente qual a natureza do saldo daquela conta. Conta de ativo, saldo devedor, passivo PL e receita, saldo credor e despesa, saldo devedor. Tá beleza? Entendidos até aqui? Mais uma vez, tá com dúvida agora com relação à movimentação de débito e crédito? Tem essa aula aqui em cima, ou tá aqui em cima, não sei, que ela vai te ajudar bastante com relação a isso também. Então vamos seguindo aqui a nossa aula sobre contas. Próximo passo que a gente vai ver agora é o plano de contas. Ok, Felipe, o que é um plano de contas? Mais uma vez, vamos utilizar o exemplo do seu João, lá da venda da esquina que te vende fiado. O seu João, ele não somente tem um caderninho lá para anotar os clientes que compraram e não pagaram ainda. O seu João, ele tem, além daquele caderninho para anotar o dinheiro que ele tinha a receber, ele também tem o quê? Ele tem toda a estrutura da lojinha dele. Tem os armários, tem mesa, tem um computador, né, talvez uma máquina registradora. Ele tem funcionários, talvez ele tenha funcionário. Ele tem outras contas a pagar, o aluguel, conta de energia. Enfim, ele tem outros itens, né? Ele tem outros bens, outros direitos e outras obrigações. Da mesma forma como você é uma conta no caderninho do seu João, lá da venda da esquina, o funcionário que ele tem a pagar também é uma conta, ele tem a conta a pagar do funcionário, os salários a pagar. A conta de energia, a conta de água, o aluguel, a internet, também são contas que ele tem registrado, que ele tem anotado, só que contas a pagar. Os móveis que ele tem lá, né, o balcão, as prateleiras, as gôndolas,
também estão registradas dentro da contabilidade do seu João em contas também. E essa organização de todas essas contas é que a gente dá o nome de plano de contas. O plano de contas é uma relação ordenada e catalogada de todas as contas que compõem ali o patrimônio de uma entidade. Vamos dar mais um exemplo aqui. Quer dizer, esse exemplo, vamos aqui para a tela do iPad que fica mais fácil para você entender. Como eu falei, o seu João, lá na sua vendinha, ele tem o quê? Ele tem o dinheiro no caixa, ele tem dinheiro lá em espécie, ele tem o caderninho de fiados, que nós vamos chamar aqui de contas a receber. Ele também tem os móveis, né? O balcão, as prateleiras, que nós vamos chamar aqui de móveis. E de outro lado, ele também tem algumas despesas a pagar. Ele tem que pagar o fornecedor, afinal de contas ele compra farinha, pão, leite de alguém, né? Ele não fabrica tudo isso aí. Ele também tem que pagar o salário do funcionário, o aluguel e a conta de luz. Pronto. Basicamente são essas as contas lá da vendinha do seu João. Só que perceba, é muito nome, né? É muito nomezinho aqui. Então, para ficar mais organizado, o que foi que o seu João fez? Ele deu uma numeração para cada um desses itens. Como foi essa numeração? Ele pensou, poxa, desse lado de cá estão os meus ativos e desse lado de cá estão os meus passivos. Então, os meus ativos, eu vou dar a numeração que começa com o número 1, beleza? Show de bola. E para os meus passivos, eu vou dar uma numeração que começa com o número 2, para ficar mais organizadinho. Ok, e agora eu vou distribuir, né, uma numeração sequencial para organizar essas minhas contas. Então o caixa vai ser o 1.1, o contas a receber vai ser o 1.2 e os móveis vai ser o 1.3. A mesma coisa aqui do lado do passivo. O meu fornecedor vai ser o 2.1, o meu salário a pagar do funcionário vai ser o 2.2, o meu aluguel a pagar vai ser o 2.3 e a minha conta de luz vai ser a 2.4. Pronto, pessoal. Isso daqui é o plano de contas da vendinha do seu João. Agora, em vez dele registrar e ter que escrever sempre caixa, contas a receber, basta ele fazer a conta aqui. Em vez de escrever o caixa, ele coloca aqui 1.1. Se é caixa, é uma conta do ativo, então ela aumenta a débito. Toda vez que ele receber algum dinheirinho aqui, ele vai fazer o lançamento a débito. E a mesma coisa aqui no passivo. Fornecedor. Eu não preciso ficar escrevendo fornecedor. Agora eu só escrevo o 2.1. E a cada vez que eu fizer uma compra nova a prazo, eu vou adicionar aqui um valor e essa conta vai ser aumentada. Quando eu fizer o pagamento, vamos fazer aqui mais 10, ok. Quando eu fizer o pagamento, eu vou creditar aqui o meu caixa e vou debitar aqui o meu fornecedor. Aqui eu zero essa conta e aqui ainda fica o saldo de R$8 aqui a débito, que não coube aqui. Pronto. Isso daqui, pessoal, é um plano de contas. Toda empresa tem um desse. Óbvio, claro, evidente, em um tamanho muito maior do que esse daqui, né? Vamos exemplificar, bora mostrar isso daqui, sabe onde? No exame de suficiência. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o plano de contas que a banca, no caso a FGV, ela traz pra gente. Estou aqui do lado agora. Pessoal, aqui está o plano de contas que a FGV traz para a prova do exame de suficiência. Perceba que é a mesma coisa que o plano de contas que eu apresentei aqui, só que, claro, em um tamanho muito maior. Mas veja que tem aqui o nome da conta e tem o código da conta. Pronto. E a sequência aqui, Felipe, mas tem uns nomes aqui, ativo circulante, o que é isso daqui? Calma, gafanhoto, a gente vai ver mais na frente. Mas a estrutura é a mesma, ó. Conta do ativo começa com 1. Conta do passivo começa com 2, ó, tá aqui, 2. Quem é que começa com 3? Vamos ver. Começa com 3, conta de receita. E o 4, quem começa com 3 é conta de resultado, ou seja, receita e despesa. Nós temos as receitas e temos também aqui, ó, as despesas. Então, o plano de contas ele serve para organizar, para elencar todas as contas possíveis dentro de uma entidade, para que não se fique perdido na hora de fazer o registro contábil, tá bom? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre o plano de contas. E por último, meus amigos, tem um negócio chamado teoria das contas, mas isso eu vou continuar na próxima aula. Então nos vemos lá.